hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento 2. Quero ressaltar que eu não tenho como falar de desenvolvimento número 2 sem pensar na introdução. Por que eu não tenho como? Porque na introdução, no momento que você apresentou a sua tese, que você pensou nas duas causas, vai ser através daí, desse momento de planejamento, desse momento de organização, que você vai estruturar tanto o seu desenvolvimento 1 quanto o seu desenvolvimento 2. Tudo bem? Aí você pode falar assim: ô Ana Paula, o que eu posso pensar em relação a desenvolvimento? Muitas são as causas que servem para qualquer tipo de desenvolvimento. Você pode falar de ausência de informações sobre um determinado assunto, você pode falar de carência de representatividade nas mídias, a manjada negligência governamental, você pode falar de discriminação, você pode também mencionar a carência informacional, uma estrutura inadequada de educação. São causas, são argumentos que servem para muitos temas. E quando eu na última aula falei sobre o desenvolvimento 1, nós vimos que ele deve ser dividido em pelo menos 4 tópicos. Esses 4 tópicos, dentro do parágrafo, cuja ideia núcleo será qual? A ideia núcleo é a sua causa 1, porque lá na introdução você fez a divisão, primeiro apresentou o repertório, associou o repertório a uma frase temática e na sequência, na sua tese explícita, você apresentou o quê? A causa 1 e 2. Isso ocorre primeira causa e segunda causa. E será justamente nessa ordem que você vai organizar os seus desenvolvimentos. Então, no desenvolvimento 1, você cabe pontuar que a negligência governamental, que a carência de informações. E o que eu farei agora no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento número 2? Eu tenho que pensar, num primeiro momento, em como iniciá-lo. Bom, vamos revisar aqui. São 4 tópicos desse parágrafo. Eu vou explicar a causa, o tópico. Na sequência, eu apresento, na sequência eu coloco um repertório e logo após eu faço a explicação e fecho com uma conclusão. Lembraram? Então, eu coloco o tópico frasal. Qual é o assunto do meu desenvolvimento 2? Como que você deve iniciar esse desenvolvimento 2? Você vai pensar, se você está acrescentando mais uma causa ao problema, você vai dizer além disso, porque você está adicionando. Além disso, outro sim, ademais. Aí você fala assim: Ana Paula, mas e se de repente a minha redação ela é com causa e com consequência? Sem problemas. Se você no primeiro parágrafo falou de causa, você vai iniciar o segundo parágrafo do seu desenvolvimento com consequentemente. Eu estou fazendo a aula de hoje pensando em adicionar mais uma causa. Então, você vai começar com além disso, ademais, outro sim, maravilha. O que vem na sequência? Ademais, ressalta-se que eu vou falar da discriminação dessa classe, que aliás serviria para o Enem 2021, agora discriminação, sim. Pois bem, vamos dizer que seja isso, ou vamos dizer
que a questão de uma estrutura escolar inadequada. Maravilha! Então, você adicionou e você apresentou o seu tópico frasal. Ótimo! E o que vem depois? Prefiro o repertório sociocultural, mas eu quero abrir aqui um parênteses. Por quê? Às vezes, muitos alunos, eles decoram repertórios sem que eles estejam assimilados ao conhecimento. De que maneira você vai usar esse repertório? Bom, se na introdução você usou alguma coisa de filme, de série, de literatura, é válido que nesse momento agora você faça uma outra área de conhecimento. E vale ressaltar que essa área de conhecimento, eu vou falar do Paulo Freire. Você tem que levar em consideração explicar, fazer uso desse período como se o corretor não conhecesse nada. Pensa aí você explicando algo, um livro, um pensamento filosófico, sociológico para uma criança. Pensa que você está explicando para uma pessoa leiga. Você tem que ser claro, sintético, porque você não pode ocupar o período todo falando demais, porque vai ter um momento que você tem que entrar com argumentação e tem que apresentar um dado que comprove ao corretor que você sabe do que está falando, que não é apenas algo decorado. Então, apresentou o tópico frasal, vai usar um repertório. Eu vou usar um pensamento do Rousseau, eu vou usar um livro, eu vou usar filosofia. Maravilha! Não esqueça desses dois detalhes. Eu estava fazendo umas leituras de corretores e considerações. Esse ano, esse aspecto do repertório cultural, da citação sem propriedade, muitos não vão conseguir a totalidade caso não tenham demonstrado esse conhecimento. Então, apresentar algo específico e lembrar que você tem que explicar como se fosse para um leigo. Isso é muito importante. Clareza, ser sintético, fazer uma explicação pensando. Eu estou falando para uma criança, eu estou falando, sei lá, para minha avó que não conhece o assunto, para um leigo. Ninguém é obrigado a conhecer. E isso é avaliado. E eu estou na parte que é o recheio de tudo, que é o desenvolvimento.